Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Palco Papo. Eu sou a Lai Ribeiro. Eu sou a Ana Beckel. E eu sou a Mariana Palácio. E hoje a gente tá com um convidado aqui, gente, que ele tava muito ansioso pra participar desse programa, Era sério. o sonho dele. Ele acompanha todos os dias, tá juntinho ali com a gente. Toda a gente a carreira tá falando dele. de quem? Marcelo Morato! Seja bem-vindo, meu Mel. Se apresente, por favor. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou Marcelo Morato. Nossa, então... Todos foram para a sua Gente, casa. E esse foi mais Uou. o Palco Papo. A gente tem até uma apresentação A gente tem uma especial, apresentação, umas né? apresentações especiais. Produção, você pode colocar a imagem, por favor? Olha, Olha que lindo, gente. Essa foto tem 200 anos. Eu Fácil sou, de agradar. Sou ator, sou professor, diretor, trabalho com teatro há muito tempo. É isso. Sou formado em comunicação também, mas não trabalho com comunicação tem séculos. E com teatro você trabalha há quanto tempo? Trabalhar mesmo... Bom, eu me formei em 1990, nenhuma de vocês era nascida. Deu aula pra Shakespeare, né? Você. Dei aula para Shakespeare foi seu calouro. Dei aula para Sófocles. Mas trabalho, assim, minhas primeiras experiências foram com 14 anos, por aí. Acho que 14 anos. Pô, mas foi bem cedo, né? Bem Foi, foi. Formado pela Martins Pena. Certo? Me formei pela Martins Pena, pela UFRJ também em comunicação social, né? Mas pela Martins Pena no curso de qualificação profissional de ator. E você... Desculpa, eu ia te É cortar. isso. Aí É depois isso? fiz fiz Mestrado. doutorado ainda. Em quê? O mestrado? mestrado? Em artes cênicas. Artes No cênicas. Nimerov. Não tem a falsa modéstia. Você é muito inteligente. Muito. Tem um currículo vasto. Não. Pouca coisa. Poxa, vamos aproveitar, vou chegar na primeira pergunta, então, já que você tá muito empolgado. Tá bom. Vamos até acalmar os ânimos. Juntando, né? A gente pensando nesse tempo que você tá dentro do teatro, que é um tempo bem considerável, né? Você começou muito cedo. Você imagina, se eu comecei com 14, eu tenho 57, é 43, Não é né? 65, não. Desculpa. Não, 65 não. Não é 65, não. Então, mas como você enxerga? Você enxerga muita transformação no teatro dentro desse tempo que você tá dentro? Coisas que eram, que você acha que não é mais, coisas que não eram importantes, que passaram a ser, ou o contrário? Sim, eu acho que tem bastante mudança, bastante... quando eu me formei, por exemplo, você não tinha muito campo para você entrar no teatro adulto, a não ser que surgisse um teste, você fizesse, ou então que você desse uma sorte colossal. Você tinha que começar ali mais ou menos pelo teatro infanto-juvenil, tinha que fazer projeto de escola, você tinha que começar, né, pianinho. Não eram muito comuns os cursos, os grupos que se formavam, os coletivos que se formavam com jovens atores. Né? Mesmo que se formasse, não conseguiria competir muito com o teatro profissional, onde circulavam os grandes atores, né? Onde tinha aquilo que era chamado de medalhão, né? E hoje eu vejo que atores jovens, eles se formam seus coletivos e eles entram no mercado de trabalho, eles competem de igual para igual. Tem espetáculos audaciosos e eles têm um pensamento também acho que mais audacioso, mais corajoso, uma atitude mais corajosa. Eu acho que isso mudou bastante. Quando você começou, você sempre soube que queria dirigir, que queria ser diretor, por exemplo, ou você queria mais atuar? Desculpa te interromper, mas outra coisa que mudou também bastante é que antigamente era muito comuns os espetáculos em que você via 17 pessoas no palco, 18 pessoas no palco. Você ia ver um espetáculo que tinha 20 e poucos atores, todos maravilhosos. E agora você raramente, né? A não ser nos musicais, você não vê mais espetáculos com muitos atores. Eu tive a oportunidade de começar ali assistindo alguns espetáculos, por exemplo, no Shopping da Gávea, onde você via no mesmo
Na mesma peça, você via Yara Amaral, Ari Fontoura, Natália Timberg, Legal. José Wilker. Aí você via assim, um monte de atores bons fazendo um mesmo espetáculo, com o público assistindo aqueles atores num bom, né, num contexto bom e tal. Isso mudou um pouco pela uma redução mesmo de dinheiro, cada vez mais comuns, os espetáculos com poucos atores e atrizes no elenco, muitos monólogos. Essa coisa dos monólogos não era tão comum, não é que não houvesse, mas não era tão comum. Hoje são bastante frequentes, né, os espetáculos com um único ator, com 2, com 3. Quando chega a 5, já é quase a falência completa. Divide muito. Oi? Tem que dividir muito cachê. Tem que dividir muito o cachê. Mas, desculpa, você estava falando uma coisa que Se quando você começou, você já sabia que você queria dirigir, que é uma coisa que você faz, né, muito bem, ou se você queria mesmo ficar ali na atuação. Não, lá, olha só, eu não sabia muita coisa, assim, sabe? Era muito novo também, né? Era bastante novo. Então, eu acho que desde o começo, inclusive desde a primeira peça que eu fiz no colégio, quem me dava esse feedback, né? Quem me dava esse retorno e quem, de alguma forma, me Norteava, esclarecia, me iluminava, ele acendia ali o farol para onde eu poderia ir, eram aqueles que estavam de fora me vendo, né? Os mestres, os professores, às vezes os colegas, que às vezes me diziam um pouco mais da minha capacidade do que eu próprio enxergava. Eu estava ali começando. Então, logo que eu me formei na Martins Pena em 90, eu fui indicado por 2 pessoas diferentes. Um era um professor, que era o Hermes Frederico, e o outro, que era um colega de turma, que era o Sérgio Machado. Os 2 me indicaram ao mesmo tempo para o mesmo local, né, que era uma vaga para professor de teatro. E eu falei, gente, como é que eu vou dar aula? Acabei de me formar, não sei nada. Que loucura. Mas eu acho que eles enxergaram em mim alguma coisa que eu próprio não sabia, né? Eu tinha uma colega de turma que ela ficava furiosa, porque ela queria muito falar na aula e ninguém dava muita pelota para ela. E eu ficava mais calado e o povo perguntava, e você, Marcelo, o que pensa? Ela disse, sabe, Marcelo, que eles perguntam o que pensa? Eu quero falar e ninguém diz nada. E ninguém me dá ouvido. Então, eu acho que foi isso, assim, as pessoas iam me dizendo um pouco e eu fui seguindo. Eu sou muito ruim de planejar. Eu sou muito ruim de dizer assim. Aquela pergunta, onde é que você acha que você vai estar daqui a 5 anos? E nunca soube responder isso. Nunca soube. E cada vez mais essa pergunta vai ficando perigosa, né? Você vai envelhecendo. Daqui onde você está daqui a 5 anos? Não sei, meu filho. Se eu estiver vivo, estou bem. Você começou a dar aula com quantos anos? Então, foi logo que eu me formei, em 1990. Eu sou de 67, só que eu sou de dezembro. Eu tinha 22 anos. Nossa. Que Minha isso? idade. A gente tava na Cal com 22 anos. Com 22 anos eu estava com... A minha perna tremia muito na primeira aula. Eu imagino. Foi na Cal a sua primeira aula? Não. Era um curso livre que acontecia dentro do Planetário da Gávea. Que incrível. E quando eu comecei a dar aula na Cal também, eu agarrei minha perna ali, era uma aula teórica. Caraca. Eu falei assim, eu achava que eu tinha assunto para 10 minutos. Eu falei, em 10 minutos vai acabar o meu assunto e o resto do tempo eu vou ter que ficar enrolando esses alunos. Andando pelo espaço. Quando eu Não, entrei era aula teórica ainda por Pois cima. ainda tem É essa. verdade. Teórica, eles ficavam calados e só eu falando. Quando eu entrei Aí na assistência a primeira vez, foi essa sensação de eu não sei o que eu tô fazendo aqui. eu sentei em cima da mesa, cruzei a perna e agarrei o joelho para não tremer e comecei. Aí eu pensei assim, bom, daqui a 15 minutos acaba o meu assunto e eu vou ter que enrolar. Mas não, aí eu fui falando. Aí você vai vendo o quanto que você sabe, né? Mas passei também alguns momentos mais difíceis de, às vezes, não saber responder o que um aluno perguntava e me desesperar ali. Hoje eu não me desespero mais. Hoje eu já assumo. Se eu não souber, eu digo, não sei. Não sei responder isso. Pô, mas você tem um repertório que, pelo amor de Deus, né? Mas no começo você tem medo, né? Você tem um medo de você
não dar vazão àquilo, não ser Sim. capaz. Então, uma pergunta pode te desestruturar. Eu tenho a impressão de que só depois de 7 anos dando aula, eu comecei a sentir um pouco mais seguro. 7 anos. Mas teve um marco específico? Ou... Não, eu acho que foi assim, porque, por exemplo, eu dei muito tempo aula teórica, então eu ficava com as minhas anotações ali, fazia os fichamentos e ficava ali com elas ao meu lado o tempo inteiro e de vez em quando recorria para me lembrar em que ponto que eu estava, para não me perder, até que eu fui percebendo uns 7 anos depois que eu já não olhava mais para as anotações, elas já vinham, né, com mais fluxo e eu já conseguia fazer algumas ligações, algumas pontes, já conseguia avançar no tempo, recuar no tempo. Então, isso foi se dando de uma forma... A gente tem que ter paciência, né? Sim. A gente tem que ter paciência. Outra coisa que eu acho que mudou bastante no decorrer dos anos é que essa paciência foi diminuindo. Né? A gente tem que ter, mas não tem. Eu não acho. Eu Não? não conheço o antes tanto, né? Mas assim, eu acho que você é uma pessoa com muita paciência. Não, eu estou falando no âmbito geral, sabe? Assim, no âmbito geral. Vejo que muitos Diminuiu. jovens, eles querem... Assim, às vezes eu vejo umas entrevistas que a pessoa diz assim, eu estava quase desistindo, porque eu já estava tentando há muitos anos. Quantos anos? 3. Né? 3 anos você tentar um lugar... um reconhecimento numa carreira, seja como cantor, seja como ator, é pouco, gente. 3 anos, 3 Pior anos que é é nada. verdade. E eu me encaixo muito nisso, porque quando eu estava na faculdade, quando eu estava terminando, inclusive, começou a bater o desespero, né? Me formei, não tenho nada em vista, vou fazer o quê? Não tá E dando agora? certo. E aí, Sim. eu passei um ano totalmente angustiada de tipo, cara, eu não tô indo pra lugar nenhum, não sei nada. Agora, nesses últimos meses, é que eu tô começando a ver um amadurecimento dentro da minha própria arte e dentro da minha cabeça também de, cara, não é assim, sabe? Eu tô tentando isso exatamente há uns 4, 5 anos, então tem muita coisa para acontecer ainda. Eu me lembro Mas a uma gente vez é uma imediatista entrevista mesmo. que eu Eu vi falei do Antunes Filho, né? Diretor de teatro falecido. Me lembro de uma entrevista que eu assisti dele, em que ele falava, o aluno, o ator, precisa primeiro ali tocar um dedilhado. Fazendo uma comparação com música, mas ele estava falando de teatro. Desculpa. Precisa fazer ali, dedilhar, não sei o que, lá, depois tocar Feliz Aniversário, até chegar a tocar Beethoven, né? Você Sim. não toca Beethoven, Chopin de uma... E a gente quer sair tocando E Beethoven. você quer tocar A gente Beethoven logo de cara. Então, essa impaciência que tem a sua parte positiva, por um lado, né? Essa sede, essa voracidade, Sim. mas, ao mesmo tempo, pode ser Perigosa, frustrante, perigosa, porque você pode, em pouco tempo, achar que não... Que tá, sei lá, que falhou, né? Que não... E foi o que a Lai falou, assim, a nossa geração que é tudo muito pronto, assim. Eu queria até puxar esse gancho para te perguntar, como você acredita que o teatro influencia e pode influenciar os jovens, atores ou não necessariamente atores? Eu acho que de muitas formas, assim, né? Eu posso falar inicialmente da minha experiência, quando eu comecei a fazer, né? A estudar, e falar também dessa experiência dando aula. Falando da minha experiência, aprendendo, sendo aluno, sendo um aspirante a ator, eu acredito muito uma frase que eu custei a entender essa frase um pouco, que Stanislavski dizia, ame primeiro a arte em você, ame a arte em você e não você na arte. E eu ficava, falei, será que eu entendo essa frase, gente? E com o tempo eu fui, acho que compreendendo que você tem que ter realmente essa paciência, essa humildade, para você entender que aquilo inicialmente está te abrindo um horizonte, está te fazendo bem, pode te fazer mal também, né? Não estou dizendo que vai fazer bem para todos. Mas, porque é difícil, porque ali na cena, no palco, na sala de aula, você tem que enfrentar seus medos, seus demônios, você tem que enfrentar A si mesmo. a si mesmo, você tem que reconhecer o outro, aceitar o outro, e esse outro né, em diversos sentidos.
É o outro que é o autor, é o outro que é o diretor, é o outro que é a personagem, é o outro que é o seu colega, é o outro dentro de você mesmo, né, que você não entendia, não reconhecia. E aí também é entender esse outro que, às vezes, na vida não tem perdão, mas no palco tem, né? Então, você vai ter que fazer um assassino, você vai ter que fazer uma pessoa cujas ações não são... Você não concordaria com aquelas ações, mas não é que você tenha que defender... Tem uma coisa, né, que muitas vezes se fala, outro dia eu estava pensando, você tem que defender a personagem. É, de alguma maneira, defender, mas eu acho que você pode defender, inclusive, criticando, né? Você tem que ter também um olhar crítico em relação à personagem, mas a partir desse olhar crítico é você apresentar essa personagem sem juízo de valor, né? Então, aquilo que às vezes não tem perdão na vida tem perdão na cena, na arte. Então você vai fazer um Ricardo III, que é um personagem que mata o irmão, mata os sobrinhos, mata todo mundo para atingir o poder, mas porque com aquilo ali você está... todo o grupo, né, todo o conjunto está falando alguma coisa. Então, eu acho que a arte e o teatro especificamente, mas eu também gostava muito de desenhar quando era criança, a arte não surgiu logo focada para mim como teatro. Pelo contrário, eu era muito tímido, eu achava que isso aí eu não ia fazer nunca. Eu estava mais mesmo vocacionado, talvez, se fosse para fazer algum tipo de arte, para fazer desenho, para ficar recolhido no desenho, ou literatura. Eu criava história em quadrinho, então tinha uma coisa muito voltada para mim, né? Não para ficar me expondo, assim, que eu tinha um medo tenebroso. Mas eu fui percebendo que aquilo me salvava. Me salvava por quê? Não porque eu estava num risco de me perder completamente, mas é porque eu acho que ampliava o meu horizonte, né? Nessa questão também de você olhar para o outro e de você reconhecer o outro. Então, se você perguntou o que pode trazer para o jovem ou para o adulto, para o ser humano, para a pessoa de terceira idade que sempre quis fazer e nunca teve coragem, eu acho que, antes de tudo, é ampliar o seu campo de visão, sabe? É você poder olhar outras paisagens ou entender de outra forma, olhar por outro prisma, olhar pelo ponto de vista do outro, reconhecer que um autor russo pode ter muito a falar para você, que um autor estadunidense pode ter muito a falar sobre você e para você, e não só nessa questão do autor, mas do seu colega, da outra pessoa que está ali com você e do outro que existe em você, como eu já falei. Então, eu acho que pode trazer também autoconhecimento, vai te trazer, e isso nem sempre é prazeroso. Não. Sim. Porque também, às vezes, a pessoa diz assim, eu vou entrar no teatro, numa escola de teatro, quase como se fosse um parque de diversões. Não é. Não é. É difícil. É difícil olhar para si mesmo, olhar os seus vales, né? Olhar os seus abismos, ver aquilo que você não consegue fazer, encarar aquilo que você não consegue. Porque até você conseguir, demora, você não consegue de cara. Sim. Na cena, às vezes, as coisas mais simples de fazer são as mais difíceis. Respirar, saber onde colocar as mãos, se locomover. Então, você tem que reaprender tudo isso. Você reaprende essas coisas básicas para ser feitas em cena. Mas, para além dessas coisas básicas, você tem que encarar muitos medos, muitas coisas, né? Você tem que encarar também você está ali na frente e o outro está te ouvindo, está te olhando. Então, você saber que o seu corpo, que a sua voz está sendo ouvida e o seu corpo está sendo visto, às vezes, para algumas pessoas não é bom.
Às Sim. vezes é difícil aceitar o seu corpo, aceitar a sua voz, aceitar também que às vezes você tenta atingir um certo grau de emoção numa personagem e não consegue, ou custa conseguir. E isso também, assim, é uma paciência, né? O Stanislavski também, volto a falar de Stanislavski, logo no começo do livro dele sobre teatro, ele diz, não dá para abocanhar um leitão numa mordida só. Você tem que partir o leitão em pedaços pequenos. Isso tudo ele está falando em relação um pouco a texto, né? Dividir o texto em unidades, mas eu acho que de uma maneira geral é isso. Você não consegue abocanhar um leitão numa única bocada, né? Você não vai conseguir fazer Olga, Masha e Irina, das Três Irmãs, num único ensaio. Não tem como. Nem em 2 meses de ensaio às vezes dá, né? E se você for uma jovem atriz, mais difícil vai ser para você. Então, acho que ensina também a ter paciência. Sim. Ensina a aceitar o outro, a ter paciência e a ter um pouco de humildade, né? Ou bastante humildade. Nesse sentido aí de aceitar a arte em você, amar a arte em você e não você na arte. Isso quer dizer, você não vai adequar todas as personagens, todos os autores de todos os universos ao seu universo. É o seu universo que vai se expandir, né? Isso é muito foda. Porque uma das perguntas também lá do senhor Stanislavski, né? Uma das propostas para o ator era, se você fosse Hamlet, como você agiria? Não é se Hamlet fosse você. Sim. Se Hamlet fosse você, agiria como você é, né? Mas é você se colocar naquelas circunstâncias propostas e imaginar. Porque senão você não sai do seu espaço, você não sai do seu lugar. Sim. Né? Eu me lembro que uma vez eu tive uma aluna que a gente nem era de teatro, e a gente estava falando sobre, eu não me lembro quem, Dona Maria I, rainha, mãe de Dom João VI, não sei quem a gente estava falando, e ela falou assim, o que faltou a ela era um bom tanque de roupa para lavar. Eu falei, gente, ela não quer expandir o horizonte, ela quer trazer a Dona Maria louca, Dona Maria, que nem era louca, né, coitada, ou pelo menos não era tanto, ela quer trazer essa criatura para o universo dela e não deslocar o universo dela para essa expansão, né? E isso eu te digo a vocês 3, né? Quem me perguntou foi a Lai, mas eu digo a todos, isso acontece, isso não para de expandir, né? O que é também muito legal, muito bonito dentro dessa profissão. E dentro da arte, de uma maneira geral, você não para de expandir, você não para de conhecer outras coisas. Né? Você não para. Se você vai ver um quadro, uma tela, ler um livro, ver um filme, ouvir uma música, você vai o tempo inteiro. Por isso que é bom você também diversificar, sabe? Você não ficar só ouvindo um tipo de música, só ficar lendo um tipo de livro. Então, conheça outras coisas, conheça... vá ouvir uma música chinesa, japonesa, coreana, senegalesa e, sei lá, haitiana, e você vai, não fica só ouvindo o mesmo tipo de música, ou lendo o mesmo tipo, ou vendo o mesmo tipo de... Eu me lembro também, na juventude, bem jovenzinho, que eu fui ver um filme chamado O Cheiro do Papaya Verde. Era um filme... A Verde? O Cheiro do Papaya Verde. Ah, Papaya do Papaya Verde. Verde. E eu falei assim, quando eu vi o filme, eu falei, o que eu estou vendo aqui, pelo amor de Deus? Que coisa chata dos infernos. Porque eu não estava acostumado ao cinema asiático. Né? Então você via bastante filmes norte-americanos, estadunidenses, que tinham um tipo de narrativa, né, onde tudo é muito bem contado e no final tem um clímax. E aí, quando eu fui ver um filme que era de outro povo, de outra cultura, com outro tipo de pensamento, eu estranhei. Então, eu acho que, ainda respondendo a sua pergunta, também tem uma coisa aí da Ana também, que falou, né? Uma das coisas boas também para jovens e para pessoas de toda idade é estranhar. A arte faz estranhar. E você acha que
Pode Fala, falar, Mariana. amor. E você acha que tem alguma coisa no ensinamento tradicional, assim, que você vê alguns professores dando, que você reluta a continuar a dar? Eu acho que educar... Parece que Freud elegeu 3 tarefas, 3 missões impossíveis. E uma delas era educar. Né? Ele dizia que havia 3 tarefas que era uma utopia. Era educar, governar e o outro que era analisar, né, como um psicanalista. Ele disse, essas coisas são impossíveis de fazer, mas se a gente não tentar, ficam vai? piores. Então, a gente tem que governar, tem que educar e tem que se analisar ou se submeter à análise do outro. Então, muitas vezes, Mariana, ao educar, porque quando você educa, você tem alguns parâmetros que são anteriores. Por exemplo, né, eu dei aula para vocês, então não conhecia o universo Ana, o universo Mariana, o universo Lai. E aí você, obviamente, você vai ensinar de acordo com algumas técnicas, com tudo aquilo que já é passado, mesmo que seja um passado recente, Sim. mas é passado. Porque essas pessoas, elas precisam aprender uma técnica, né? Elas precisam terem habilidade para conseguir realizar a sua profissão. Mas muitas vezes eu falava assim, será que eu não estou reprimindo uma pessoa aí que poderia revolucionar o teatro, né? Revolucionar. Então, eu acho que ficar atento para isso é importante. Você está ensinando uma técnica, mas, ao mesmo tempo, pode ser que surja algo extraordinário que você, como professor, vai estranhar. Mas se você desenvolver um pouquinho, se você puxar mais ali, aquela pessoa pode, sei lá, né, surgir alguma coisa brilhante ali. E você também pode ter um aluno que é uma criança que já chega na sala de aula cheio de vícios. Porque você... tem um diretor chamado Declan Donnelly, que ele diz que interpretar, né, atuar, não é a nossa segunda natureza, é a nossa primeira natureza. Ele diz que quando o bebezinho é muito pequenininho, ele está aprendendo repetindo, atuando. Né? A mãe dele se esconde e fala, oi, cadê o neném? O neném está aqui. Ah, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Então, ele já aprende repetindo. Você vai falar uma frase para ele repetir. Então, o tempo inteiro você está aprendendo através dessa representação, dessa repetição. Então, quando você assiste muitas novelas, muitos filmes, muitas séries. Então, quando você chega numa sala de aula, você já chega com vícios. Sim. Surpreendentemente com vícios. Então, essa coisa também você tem que aproveitar aquela selvageria, aquela coisa inexplorada que está ali. Nem sempre é isso que chega para você. Às vezes chegam pessoas que estão tentando se adequar ao padrão ou que já se viciaram no padrão. Então, você tem até que despadronizá-la. Sim. Dizer, você pode desrespeitar. Agora mesmo eu dirigi umas peças do Shakespeare lá na escola e eu falava, vamos desacralizar esse Shakespeare, vamos desrespeitá-lo um pouco. Não ofendendo o pobre do Shakespeare e nem tirando ele do seu pedestal maravilhoso, mas desrespeitar no sentido que se você respeitar demais, você não consegue, né? Você não consegue entrosar, dialogar. Sim. Com aquele autor, com aquele outro ator, o que for, né? Imagina você fazer uma cena com a Fernanda Montenegro. Se você ficar durante a cena inteira meio que sem acreditar que você está diante da Fernanda Montenegro, você não vai conseguir fazer a neta dela, a filha dela, a Eu rival. acho que o Cauã, ele falou isso pra ela. Ela falou isso pra ele quando ele foi escalado pra fazer Belíssima, né? 2005, eu acho. Eu lembro que o Cauã fala isso, que ela encontrou com ele e falou, eu não quero um fã, eu quero um ator pra contracenar comigo. Sim. Eu ia me cagar na hora. Eu ia falar, então me chama outra pessoa.
Eu acho legal, só rebobinando um pouquinho essa sua preocupação que você citou, do que você tem que ensinar e passar as técnicas e os métodos, mas ao mesmo tempo ter esse pensamento sobre estar reprimindo alguém ou não. Sim. Eu acho que isso é muito perceptível na sua direção. Sem que você tem esse cuidado, essa preocupação de ensinar o que a gente sabe que funciona, né? Entre aspas, mas ao mesmo tempo dar esse espaço para o ator criar e se descobrir, que foi o que aconteceu comigo no último semestre, que eu te falei. Então, e rebobinando ainda mais, que foi o que aconteceu com você, que você disse, de que quando você estava na Martins Pena, das pessoas chegarem e falar coisas para você positivas que nem você enxergava. Isso é uma característica muito forte sua também na direção. E, cara, isso leva o ator para outro lugar. É uma sutileza, é uma é uma gentileza, uma sensibilidade Exato. que arrebata, porque ao mesmo tempo que o ator ele é esse bicho egocêntrico, né, que a maioria gosta de se aparecer e tal, a gente tem aquelas inseguranças muito filhas da puta. Porque, no fim das contas, a gente quer ser amado, Sim. né? E é uma generosidade você ter esse olhar de... Eu tenho o lugar de ensinar, mas de não podar a natureza do outro. E até o feeling de saber quando você precisa desse destaque positivo, desse feedback positivo, sabe? Que vai levantar, que vai engatar, incentivar tem o ator. muitas coisas aí que vocês estão falando vão vindo na minha cabeça. Uma, por exemplo, a gente faz para ser amado. Eu acho que conscientemente eu nunca pensei isso. Sim. Não Né? é do humano, pra mim, não é do ator, eu acho necessariamente. que sim. Se eu for investigar, talvez algumas coisas você faça e a plateia não reage, você diz, meu Deus, não estão me amando, né? Mas eu acho que eu nunca fiz com esse pensamento. Eu sei que tem gente que trabalha assim, né? Que às vezes na vida você não tem ninguém para te ouvir, ninguém para te olhar, aí em cena você faz uma cena de 3 minutos levar 10, porque você quer que o outro te ame, te veja, Sim. te idolatre. Eu não gosto. A Mariana tinha perguntado, você acha que alguns outros professores fazem coisas que você não... Se na educação, né, teatral, você vê que tem alguns métodos que você reluta para ensinar, para dar, assim, que você vê, olha, eu acho que isso tá meio Então é engraçado, Mariana, ultrapassado. porque nós, professores, muitas vezes não sabemos o que o outro trabalha em sala de aula, né? A gente não... Vocês, como alunos de um coletivo, por exemplo, foi, quando vocês estão numa faculdade, numa escola, vocês têm acesso aos, sei lá, 20 professores Sim. que Estão naquela que instituição. estão ali, né, e que deram aula para vocês. Nós, professores, não temos esse acesso. Eu nunca vi uma aula de fulano de tal, de Beltrano, entendeu? Eu vejo, às vezes, o resultado, eu vejo, às vezes, através do diálogo. Mas eu não sei te dizer, não sei realmente responder essa pergunta, porque eu tenho muitas dúvidas também em relação a mim, sabe? Eu acho que eu sou crítico, mas também sou muito autocrítico, né? Eu fico muito... Será que eu estou fazendo certo? Será que... Já fui angustiado para casa várias vezes, fazendo... Gente, eu não estou conseguindo... Eu tive um aluno uma vez que eu não estava conseguindo fazer ele entender um pulso, um ritmo de uma cena. E eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer esse menino entender? Aí eu descobri que ele tocava piano. E aí eu falei, você toca piano? Ele disse, toco. Eu falei, toca um pouquinho ali. Tinha um piano, aí ele foi, tocou piano, papapá. Eu falei, realmente você toca bastante bem. Aí fomos para a sala de ensaio. Aí a fala dele sempre tinha uma coisa meio artificial. E eu falava, agora tenta falar isso como se fosse uma música. Bota numa métrica, como se fosse uma melodia. E aí ele começou a ter um pouco mais de liberdade com a fala a partir do momento que ele foi associando texto à música, Legal. porque era um território que ele conhecia.
Mas isso você acha assim, que sublime, que maravilhoso, eu podia ter passado a vida inteira e não ter tido esse insight. Mas é porque a gente fica ali buscando, imaginando. Querendo, né? Querendo, às vezes desistindo. Mas acho que isso é resultado da sensibilidade que você tem na maneira como você olha pro outro. E às vezes a gente desiste, E na tudo seriedade bem. do seu trabalho. Exato. Faz parte de não ser Muito obrigado labubuzado. pelas palavras. Muito obrigado. Não existe unanimidade, né? Deve ter gente Toda Ah, unanimidade não, é burra, já burra, dizia. já dizia Nelson Rodrigues. Mas falando nisso, Murato, que Mary- você falou sobre essa dificuldade de que você não estava conseguindo encontrar um jeito do seu aluno entender. Você conseguiria listar ou dizer qual que é a sua... Como eu posso dizer? Não sei, o maior desafio ou dificuldade em se dar aula de teatro? Não. Bom, Eu acho que uma dificuldade é quando você encontra um tipo de aluno resistente. E esse tipo de aluno resistente, ele pode ser tanto aquele que sabe pouco, como aquele que já sabe muito, ou aquele que já obteve sucesso em algum trabalho que fez, ou aquele que, por medo, por desespero, sei lá, não está enxergando. Então, uma das... acho que das grandes dificuldades é você fazer com que esses universos se expandam, com que essas mentalidades se expandam, Sim. né? Com que eles compreendam o que eles estão fazendo, falando. E aí tem a ver com aquilo que você falou do meu olhar, né? Eu tanto quando estou dando aula e dirigindo aluno, quanto nas vezes em que eu dirigi atores profissionais, eu não sou o tipo de diretor que diz, entra, vira pela direita, dá 3 passos, abre aquela porta, senta na cadeira, parará. Porque, eu não sei, é um misto de eu não acredito nesse tipo de direção, como também eu não sei fazer isso. Né? Então, eu acho que é fundamental que aquele produto que está ali sendo apresentado para o público, ele seja um amálgama, ele seja a união do meu ponto de vista com o ponto de vista dos atores, dos alunos, porque os pontos de vista dos outros, eles também expandem o meu. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse fazer todas as peças que eu já dirigi dentro das escolas ou fora delas, só com o meu ponto de vista, elas seriam muito mais pobres. Né? Então, porque a nossa imaginação não é que ela seja limitada, mas ela tende a se limitar. Sim, é aquilo que a gente conhece, mais ou menos, né? Duas cabeças são juntas as pensam nossas muito melhor. referências. Sim. Tem um conto do Julio Cortázar, que é A Casa Tomada, que é um conto interessante. São 2 irmãos, um irmão e uma irmã, já assim, adultos, que herdam um apartamento grande e eles vão morar ali. Spoiler do conto. Eles vão morar e tem um dia que eles ouvem um ruído num outro aposento. Aí eles ficam assustados, achando que aquele aposento foi invadido. Aí eles trancam aquela ala do apartamento e ficam morando só na outra ala. Aí ali dentro da ala que eles trancaram, poxa, tinha uma coisa, tinha um guarda-roupa, tinha uma roupa, tinha alguns objetos que eles, não vou poder mais acessar. Invadiram o apartamento. Aí eles vão vivendo. Aí tem uma outra hora que eles ouvem um ruído, sei lá, acho que na cozinha. Precisamos fechar a cozinha. Aí fecham a cozinha. E eles vão fechando, até uma hora que eles vão pegar uma coisa, sei lá, que alguém parece ter deixado do lado de fora, um jornal, um leite, sei lá. E aí eles ouvem um barulho dentro da casa e eles fecham a casa e ficam do lado de fora. Esse é um conto que pode ter inúmeras interpretações, ele pode ser quase um conto de terror, um conto... Mas ele também pode ser lido como esse movimento que, às vezes, o nosso cérebro e a gente vai fazendo de cada vez reprimir, ficar vivendo com menos, né? Reduzindo a sua capacidade, reduzindo o seu horizonte, indo a menos lugares, se acomodando. E quando a gente vai envelhecendo, isso vai acontecendo.
A gente quer ficar quietinho aqui, a gente não quer ir lá, não. A gente não quer ver esse filme, a gente não quer pensar diferente, a gente não quer ouvir o outro que pensa diferente, a gente não quer mais ouvir esse tipo de música. Se a gente viaja, a gente quer ir para aquele lugar certinho, a gente não vai numa festa onde não tem cadeira para sentar. Então, a gente vai reduzindo, vai dizendo muitos nãos. Então, eu acho que um dos desafios como professor de teatro, para mim, eu acho que para muitos, é continuamente expandir as possibilidades, as capacidades, sejam as dos alunos quanto também as minhas, sabe? E é difícil, não é? Nem sempre é fácil, nem sempre eu saio bem sucedido, não. Às vezes... E é reconhecer também, né? É isso. Ser humano. É muito difícil. Às vezes também o outro não quer ouvir, Sim. né? Ah, sim. Sim. Ele não quer. Ou ele não compreende, assim, ou não casou. Né? A personalidade dele não casou com a minha. A Anne Bogart, né? Diretora de teatro, eu acho que ela é estadunidense, se eu não estou enganado, Sim. acho que é. Ela diz que a relação entre diretor e ator é uma relação erótica. Aí você diz, meu Deus, Que isso, meu que brilho? isso? É uma relação, não é sexual, mas ela é erótica. A gente tem que, de alguma forma, se interessar. Né? Eu tenho que ser interessante para os alunos têm também que ser interessantes para mim. Isso nem sempre acontece. Às vezes, esse eros não circula. Sim. E é claro, você continua fazendo todo o esforço, considerando que aquela pessoa tem o mesmo direito da outra, mas às vezes é mais difícil, porque não tem esse eros circulando ali. E às vezes, eu já dei aula para alunos em semestres diferentes, e às vezes ele não tinha no semestre X, e quando a gente voltou a trabalhar juntos, passou a ter. Então, é Sim. sempre um... Você passou uma mistério. magia. Hã? Você passou uma magia. Eu não sei, não sou eu também, é também o outro, sabe? É a outra pessoa, às vezes é o momento, sei lá, ou... E é sempre uma possibilidade no escuro, né? Tá sempre em aberto. Tá, sempre em aberto. Sempre em aberto, para o que jogo. for, para o que for. É um jogo, né? Assim, é jogar. Jogar... Mas eu acho, eu tenho observado um pouquinho, principalmente pós-pandemia, eu não sei se é uma impressão, mas me parece que não, que as pessoas, os alunos de artes cênicas, eles têm tido um pouquinho mais de medo de errar, um pouco mais de medo de ousar, um pouco mais de medo. E eu falo, né, tem o Antônio Araújo, que trabalhava com o Teatro da Vertigem, no livro dele, A Gênese da Vertigem, se eu não estou me enganado, o título, ele fala uma coisa que é muito interessante, que o espaço do ensaio é o espaço de você errar. É tempo, às vezes, desperdiçado, é energia desperdiçada, é lixo que se produz. Porque você imagina que você ensaia, sei lá, 4 meses... para, às vezes, fazer uma peça de 1 hora, gente. Quem não é da área, às vezes, não entende. Não entende. Você precisa ensaiar hoje de novo, mas a peça não está... Eles ainda, minha mãe pergunta, eles não aprenderam ainda? Mas é porque é uma investigação, uma pesquisa onde muito lixo é produzido. Desses 4 meses de ensaio, sei lá, você descarta muita coisa. Né? E outra coisa também interessante que a Anne Bogart fala, né? Isso foi o Antônio Araújo, mas uma coisa que a Anne Bogart fala que é interessante, que acabei de esquecer, que escolher é muito violento. Ai, sim, essa parte é maravilhosa, eu lembro. Que é muito violento você escolher, porque escolher uma coisa é abrir mão de todas as outras. Imagina que a gente tivesse aqui 4 canecas diferentes, eu só pudesse levar uma. O Fernando Sabino fala isso também, que o inferno da vida é ter que escolher de 100 caminhos, a gente tem que escolher um.
e Não lidar pode voltar, com né? os outros 99 E que a gente cada não um escolheu. desse caminho que você escolhe vai te levar a outros 100 caminhos, né? Exato, cara. Então é o E tempo uma inteiro das coisas que eu escolhendo. mais me lembro da minha vida, em vários momentos, quando eu vejo pessoas assim que estão escolhendo alguma coisa ou que me falam que estão indecisas, por incrível que pareça, é uma frase que Morato falou, que é falando assim, você estava contando uma história e falou assim, não, eu gosto quando as pessoas podem ser indecisas, mas falam. Mas depois escolhem. Eu lembro de um negócio que você falou assim, e isso marcou na minha cabeça, que eu falo assim, toda vez que eu penso em uma pessoa escolhendo um negócio, eu falo assim, pode ser indecisa, mas escolhe alguma coisa. E eu fico, é engraçado, mas foi uma Não, coisa porque que também as marcou na minha pessoas que têm cabeça. muita certeza o tempo inteiro metem medo. Isso é muita Sim, ignorância É, também, ter muita metem medo. certeza A pessoa tem o uma tempo certeza todo. logo de cara. Né? Às vezes sai de um filme e diz assim, odiei. Gente, mas já deu tempo para você odiar esse filme? Eu ainda tô aqui, né? Sim. Ou então chega lá um negócio, eu quero um espaguete que eu não sei o que sei lá. A não ser que você esteja com muita vontade já de comer aquele negócio, eu acho que essa indecisão, ela é saudável, né? Agora, você permanecer na indecisão o resto da vida, Aí não, né? já Já passou e... Ele, ó... é um tá problema. passando. O tempo? Eu tenho muita dificuldade de escolher. A Eu gente tenho sabe- Eu tenho muita dificuldade também. Eu tenho Eu tenho também. muito- Mas eu também tenho. Eu acho que é normal, na verdade. E eu acho que isso... Talvez porque a gente valoriza muito a escolha, né? Sim. E falando disso que você disse sobre a pessoa sair do teatro, do cinema, por exemplo, e falar que já odiou, entra nisso, né? De que você não tá apreciando aquilo e tentando entrar naquilo. Você quer que aquilo Exatamente. entre em Sim. você. E eu acho que é uma pessoa que já vai muito assim, Sim. ó. Ela já veio de outras Que não se coisas permite. com uma visão aqui, Fechado. Eu tenho uma amiga que diz que parece que a plateia ela já vai para assistir um tipo de espetáculo ou de filme, sei lá. Se aquilo não satisfizer a expectativa dela, ela já não gosta. Tá? Ou então ela só gosta de um tipo de coisa. Né? Eu só gosto de ir ao espetáculo para rir. Como se só o riso pudesse aliviar você da labuta diária. Né? Ou se o teatro, o cinema também estão nesse lugar de sobremesa ou de alívio apenas para as suas angústias, aguinha para o seu com açúcar, né? cansaço. E não. Né? E você pode ficar aliviado também chorando. Você pode também, porque a catarse, que é, né, a catarse, ela pode vir tanto quando seu time de futebol ganha, quando sua escola de samba entra na avenida, ou quando você está assistindo um drama. Abraçar a Quando você- contradição, né? Abraçar a contradição. Eu acho. Menina, gostei dessa frase. A catarse é abraçar a contradição. Muito bom. Obrigada, gente. Eu tenho que levar. Eu não consegui ainda nesse tempo aqui eu vou pensar, mas pode ser. Engraçado que eu estava lendo um outro negócio outro dia que estava falando do paradoxo. O cara estava defendendo um autor que fala bastante em paradoxos, né? Através de paradoxos, ele diz assim: o paradoxo é o que nos faz ter uma consciência maior das coisas, porque senão você fica chovendo no molhado, tipo, o amor é belo. Né? Tem uma coisa, por exemplo, que às vezes no serviço de meteorologia a pessoa diz assim: o tempo amanhã vai ficar bom. Por que, gente? Tempo chuvoso é ruim? Quem disse? Eu adoro. Tempo chuvoso, ruim, tempo frio. O tempo amanhã vai melhorar. Melhorar para quem? Para mim vai melhorar. Mas essa coisa do paradoxo, por exemplo, que Shakespeare em Romeu e Julieta adora, né, usar os paradoxos, né, quando ele diz amor é... Camões também tinha isso, né? Mas o amor... Ai, sei lá, não vou me lembrar agora. Mas, tipo, o amor é dor que ameniza, é dor que alivia, sei lá. Quando você junta duas ideias, né, que parecem opostas, e aí faz você ver uma terceira via, né? Faz Sim. você descobrir... E aí você vai pensar mais sobre o amor e sobre o sofrimento se você apenas ouvisse o amor é belo, o amor alivia. Toda mãe tem que ser assim, todo pai tem que ser... Não. O
os paradoxos nos salvam. Agora, eu não sei se tem a ver aí com a catarse, que eu preciso de Não, isso... 2 dias para pensar. O Charles, o nosso professor de música na faculdade, ele tem uma frase que eu sinto que, rebobinando lá atrás, mas me traz um pouco essa sensação. Ele diz que se o meu mundo é pequeno, o meu artista é pequeno. E eu acho que abraçar a contradição e abraçar as possibilidades mil que um filme, uma novela, uma série, um espetáculo pode trazer pra gente, pra mim estão nesse lugar de que nada do que a gente sente costuma ser, ou na minha visão, deveria ser preto no branco, né? As coisas não são ou um ou outro. Eu me lembro que eu mandei para vocês também, quando a gente estava trabalhando juntos, mandei para vocês um vídeo de uma mulher da Gontijo, acho que é Priscila ou Patrícia, agora Priscila. esqueci, em que ela falava, né? Você vai fazer arte, você vai escrever. Ela falava de escrita, mas você vai escrever, você vai fazer uma peça, você vai fazer um filme para somente reafirmar aquilo que você já sabe? Qual é o valor disso? Para quê? Para quê que você vai fazer alguma coisa que é só para reafirmar aquilo que você já tem certeza? Você vai trabalhar escrevendo ou atuando para você colocar ali em atrito, em conflito, em cruzamento os diversos discursos, Sim. as diversas vozes que tem. Senão fica muito chato, né? Senão você abre a primeira página de um livro, você começa a ler e você diz, já sei o que o autor pensa. Sim. Vou enfrentar mais 325 páginas. Por causa de quê? E eu acho que tá muito nisso. Eu penso muito no teatro, na arte em si, como essa catarse, porque tá muito amarrado tudo que a gente está falando desde o início, quando a gente fala de se permitir, tanto o ator, para quem está assistindo, consumindo, se permitir se expandir. E a gente só vai se expandir através do desconhecido. Eu acho que é no livro da Anne também, do Oija, aquele outro livro de ator Yoshi também. Oida. Yoshi Oida. Isso. Eu não lembro em qual que é dos Yoshi, dois. é. Que ele fala sobre Yoshi Ueda. que a gente tem muita necessidade de processar algo e colocar o nome em algo para que aquilo seja menor e não nos assuste tanto. A gente tem muito essa necessidade. Claro. Então, A pior coisa é você dizer, já entendi a personagem toda, sim, já, meu então, amor. Que quando bom. você fala assim, tipo, o amor é belo, a gente tem essa necessidade de diminuir aquele sentimento, colocar um nome nele para ele não nos assustar. É. Então, eu acho que o Os teatro rótulos também vêm chega para contar essas outras Sim. histórias por um outro ângulo, justamente para a gente não ficar tão nesse orgânico e reproduzir tanto. É ver uma mensagem que faça você parar aquilo que você acha que entendeu, que vai entrar essa contradição aí, e ver que tem essas outras possibilidades, esses outros mundos, e se colocar e ter essa empatia pelo outro também, pelas histórias, de como você falou, às vezes o que não é perdoável na vida real é perdoado num palco, Sim. por exemplo. Então, eu acho Aristóteles que que isso dizia isso. Sim. se dá, né? Então, Mariam, gente, o Eu Morato sempre tinha... disse Marion. O Morato... sempre te chamei Ela assim, né? sempre te chamou assim. Marion, vem de que? Mariam. Mariana? É de Marinha. O Morato falou, quando a gente chamou ele, quando eu chamei ele falou pra mim, eu acho que eu já falei tanto, eu não tenho mais o que falar. 1 hora, ele sozinho. Vou fazer uma perguntinha pra gente finalizar e depois uma brincadeirinha, Não, eu só posso? eu vou esclarecer o que eu falei quando eu falei isso Não pra vai lá. dar tempo de você esclarecer, a gente Não. fazer pergunta e jogar. É Você- porque eu falei que eu achava que eu me via nesse momento sem ter nada pra falar pro Nossa, público. pelo amor de Eu falei, Deus. você acha que eu não tenho mais nada pra falar Morato, pro público? você tem Imagina. umas coisas tão Então vamos à perfeitas brincadeira, pra ao falar. jogo. Eu vou chupar esse pirulito aqui. Pode chupar. Tem sapo. Essa balinha. Então, tem uma pergunta que, assim, você tem uma habilidade e um fluxo que parece orgânico para adaptar uma obra. Como funciona para você esse processo e o que te faz optar por uma adaptação? O que você considera mais fácil, adaptar uma obra contemporânea ou uma obra clássica? Então, não é fácil, né? Essa coisa que parece fácil não é fácil. Só eu sei quantas horas eu fico ali debruçado para fazer aquele negócio, porque Mandando sempre mensagem que o de outro madrugada. faz, 6 horas da parece manhã. fácil, né? A Ana Becker faz isso com o pé nas costas. Não faz, não. Para ela é muito difícil e até se tornar... E quando se torna fácil, se torna enjoado e chato. Então, eu acho que também é bom ser difícil. Então, é difícil... Quebra a cabeça, fico batendo a cabeça, corto, faço
trocentas versões, né? Trocentas. Você já... Todo aluno meu que estiveram em turmas para as quais eu escrevi adaptações, eu mando... Vale peça este. tal, Aí. versão 17, versão 23, e por aí vai. E quando chegou a versão 23 para vocês, para mim já teve 49. Eu me lembro que eu fiz uma na Asfalto Selvagem, do Nelson Rodrigues, que é um romance, é um folhetim. Eu acho que inclusive tá ali. Tá ali. Maravilhosa Tá essa bem peça. na sua frente. Assim. O Asfalto Selvagem, que a minha primeira adaptação, a minha primeira versão, tinha, sei lá, 89 páginas. E chegou depois a ter menos de 40. Então, Caraca. E aí, até- estreou com 85. Não estreou, não. 3 horas. Então, assim, é um processo difícil, não é fácil. Por que eu opto pela adaptação? Aí tem dois motivos. Às vezes é porque nada que eu leia ali no teatro me satisfaz naquele momento, ou porque a turma tem muitas mulheres, ou porque tem alguma coisa que eu preciso adaptar, ou porque é sei lá, um chamado, um negócio. Né? Eu li um livro que eu acho que dá uma boa peça, ou vi um filme que eu acho que poderia ser adaptável para a cena e tal. Entre fazer a adaptação de um clássico ou de uma obra contemporânea, como você falou, perguntou, eu acho que quando é para mexer mais no texto mesmo, talvez o clássico seja melhor. Porque o contemporâneo já tem uma qualidade meio desconstruída de narrativa. Então, às vezes é mais difícil fazer a adaptação de algo que já é desconstruído. Né? Se você vai pegar, por exemplo, um Razão e Sensibilidade e aí desconstruir aquele romance, é um pouco mais fácil do que você desconstruir, fazer uma adaptação de um livro ou mesmo de uma peça, né? Que também você pode fazer uma adaptação de uma peça que já tem uma estrutura já desconstruída. Mas isso não quer dizer que seja impossível. Sim. Não é impossível, mas eu acho que não é que me seduza mais o clássico, mas acho que o clássico você consegue fazer mais, você consegue tirar mais pelanca. Não tô falando mal. A gente vai fazer uma brincadeira agora? Ih, Jesus. É muito simples. Cada vez que eu errar, eu tiro uma peça de roupa. Não tem como, que aqui é o shopping. Aqui tá Se a todo gente mundo... soubesse, a gente tinha trazido a bananinha. Chamada ou isso ou aquilo. Ah, sei. Tá, então não precisa nem explicar, né? Então a gente vai E o começar. público? Ou é isso, ou é aquilo. A gente vai dar duas opções, o Morato vai escolher ou essa ou aquela. Aí, se ele escolher aquela, a gente vai dar outra essa. Se ele escolher essa, a gente vai dar outra aquela, até ele ficar com uma só. Lembrando que a final é a que ele vai montar com a gente. Boa tarde. Ah, sim. Alice no País das Maravilhas. Marcelo, beijo... Eu não aguento a cara dele. Beijo no asfalto ou sonho de uma noite de verão? Beijo no asfalto. Eu sigo? Sim. Beijo no asfalto ou eles não usam black tie? Beijo no asfalto. Beijo no Asfalto ou o Alto da Compadecida? Beijo no asfalto. Beijo no Asfalto ou Infância, Tiros e Plumas? Beijo no asfalto. Vai, Ana. Beijo no asfalto ou bodas de sangue? Ai, ai. Difícil, né? Beijo no asfalto ou bodas de sangue. Se eu pensar um pouco em Brasil, é beijo no asfalto. Mas se eu pensar naquilo que dialoga um pouco com meu falei da coraçãozinho, gaivota. meu amorzinho ali, é bodas de sangue. Bodas de Sangue ou A Gaivota? A gaivota. A Gaivota ou As Bacantes? A gaivota. A gaivota ou o fantasma da ópera? A gaivota. Fantasma da Ópera ou Angels? Não, eu não escolhi. É verdade. A Gaivota ou Angels in America? A gaivota. A Gaivota ou Os Miseráveis? A gaivota. A gaivota ou mata teu pai? A gaivota. A Gaivota ou Vestido de Noiva? A gaivota. A Gaivota ou Gota d'Água? A gaivota. A gaivota ou eu gosto? Eu gosto, o que é isso?
É a sua. Sua obra. É sua obra, Morato. Eu gosto? Ih, Mariana. Gente, tá no site da Cal. Eu gosto? Então a gaivota, né? Gaivota! Gaivota! Que obra é essa eu gosto? A sua, que a gente vai criar agora. Então tá aí, gente. A gaivota, gente. A gaivota... a gaivota. Eu falei da Quem gaivota. faz teatro tem que ler a gaivota. Quem já achou chato e feio e ruim, leia de novo. Até gostar e procura o Morato, se ficar com dúvida em alguma coisa. Gente, Morato, muito obrigado pela sua presença. Ah, obrigado a A vocês. gente amou, a gente tem um carinho enorme por você, você sabe disso. Você é uma pessoa obrigado muito pelo importante dentro da nossa arte, dentro das nossas vidas. E você, para além de tudo, é um gênio. Sim, de verdade. verdade. A gente tá muito feliz em te receber. Muito. E que a gente pôde beber do seu conhecimento mais uma vez e que outras pessoas possam fazer o mesmo. Quero me embriagar. Muito obrigado. Ninguém fica rico dando aula de teatro. Quer dizer, pode até ficar, né? Então, gente, Pode até ficar. Quando você, sei lá, cria um método, ou suga o método de alguém, adapta e diz que é seu, você pode até ficar. Mas, apesar de você não ficar rico, eu acho que, para mim, o grande mérito, assim, o grande pagamento, valor, é o feedback, né? O retorno que alguns alunos e alunas dão sobre o que experimentaram durante as aulas, né? Voltando a dizer, não sou uma unanimidade, mas quando tem esse retorno, quando tem alguém que fala, poxa, eu já estava quase desistindo e você me fez gostar de novo, ou então, sei lá, o que falar. Eu guardo cartinhas, eu guardo declarações. gente, ele é muito querido. Eu guardo muitas coisas. E já chorei muito, sabe? Quando também a gente está cansado, exausto, no final de um processo, aí recebe uma carta, aí você... você fica chorando ali. Então, realmente... É o que justifica. Eu acho que é o que justifica. É o que justifica, mas é só a gente que vive isso, a gente sabe o quanto que isso significa. Isso é a vida, é a nossa vida, né? Então, não é uma coisa superficial. E... pra mim foi isso. Eu acho que eu me encontrei e passei a acreditar muito mais na minha arte e em mim depois do meu último semestre na faculdade. Eu também. Queridas. Então, assim, Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigada. Gente, esse foi o Palco Papo. Esse foi o Palco Papo de hoje. Muito obrigada. Compartilhem. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.